Boa noite. O registro jornalístico é uma fonte importante para a história. E a história também é fonte para o jornalismo. O jornalismo narra o presente e a história narra o passado. Ambos têm uma grande responsabilidade ao narrar seu tempo. Se o jornalismo falhar com a veracidade dos fatos, a história pode registrar um erro. E como a história é um documento, o jornalismo poderá se equivocar ao recorrer à história, repetindo e legitimando o erro documentado. Para a imprensa da década de 50, seria mais espetacular uma lei antirracismo ter como base a ofensa sofrida por uma estrela negra americana em um hotel paulista. Não seria a mesma coisa em se tratando da defesa de um motorista, vítima frequente de racismo no cotidiano carioca. Talvez tenha sido este o ponto de equívoco entre o jornalismo e história que foi repetido e atualizado em um dos programas da TV Brasil. O assunto de hoje foi provocado pela manifestação de uma testemunha da história que iremos recontar. O telespectador Agenor Nunes de Oliveira reclama a correção de um erro de informação histórica veiculado pelo programa De Lá Pra Cá na TV Brasil. Ele viu o programa no YouTube 6 meses depois de ter ido ao ar em maio deste ano. O programa atribui a criação da primeira lei antirracismo no país, de autoria do então deputado federal Afonso Arinos de Melo Franco, à reação contra a discriminação sofrida por uma estrela negra americana em um hotel de São Paulo. Uma versão equivocada da história. Houve 2 equívocos. Uma pela pessoa que fez a publicação no informativo do Conefir, certo? Essa semana eu tive com a Elisa, que é a esposa do Abdias Nascimento, e conversando com a Elisa me disse o seguinte, eu entrei no mérito do fato, e Elisa falou assim, inclusive eu conheço a bailarina e o marido dela. E o que houve foi apenas um grande mal entendido, porque a esposa do fulano, ela citou o nome dele, né, que eu não me lembro, e que o casal tinha feito a reserva num hotel em São Paulo. Esse fato aconteceu em São Paulo. E houve a reserva e quando ela se dirigiu ao balcão, né, para ir para os aposentos, o gerente do balcão disse que não tinha reservas. Aí o marido dela logo se aproximou e pediu a reserva no nome dele. Aí no nome dele tem, mas ela deu o nome o sobrenome dela, ela era casada com o cidadão, né? O senhor Agenor é filho de José Augusto de Oliveira, que foi segurança e motorista do ex-senador Afonso Arinos. Agenor é testemunha e personagem desta parte da história. O senador queria hospedar ele num hotel, nas campanhas políticas, e meu pai tinha que dormir no automóvel porque não era aceito no hotel. O meu pai almoçava no carro porque ele não podia entrar no restaurante. Esses fatos foram somando para que o senador tomasse a iniciativa de fazer a lei. A ouvidoria pesquisou o assunto. A versão do senhor Agenor é confirmada pelo próprio Afonso Arinos, em documentário produzido na década de 70 pelo escritor Fernando Sabino e pelo cineasta Davi Neves. Às vezes, você sente o problema quando ele surge dentro da sua casa. Meu chofer, José, trabalha na nossa família há mais de 40 anos. A mulher dele é de origem alemã. De vez em quando, ele tinha sua entrada impedida em alguns lugares por causa da cor, enquanto a mulher podia entrar. Numa sexta-feira, ele me disse que havia sido barrado na confeitaria. Eu disse, mas isso é um absurdo. E prometi a ele que na segunda-feira teria o seu problema encaminhado. Então preparei naquele mesmo fim de semana o projeto que na segunda-feira eu submeti à Câmara dos Deputados. A ouvidoria encaminhou a questão à direção de jornalismo
que informou a produção do programa. O programa De Lá Pra Cá, ele é produzido a partir de um roteiro escrito depois de uma pesquisa bastante detalhada. Em nenhum momento dessa pesquisa foi observado o fato de que o então deputado Afonso Arinos tem encaminhado um projeto de lei contra o racismo por conta dos constrangimentos que sofria o motorista dele. Dos 4 participantes desse programa, uma cantora famosa e 3 professores universitários, todos eles negros, nenhum deles fez alusão também a esse fato. No próximo bloco, uma entrevista com o pesquisador, jornalista e mestre em ciências jurídicas e sociais, Carlos Alberto Medeiros. A gente volta já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Estamos de volta e vamos falar sobre o peso do jornalismo na construção da realidade social. Aqui conosco, o pesquisador, jornalista e mestre em ciências jurídicas e sociais, Carlos Alberto de Medeiros. Boa noite, Carlos. Boa noite. Queria agradecer a sua presença aqui. É um prazer. E poderíamos começar perguntando, faz alguma diferença hoje em saber que uma lei foi criada com base numa ofensa feita a uma estrela negra americana ou a um motorista negro carioca? Eu me lembro de uma piada, eu fiz comunicação, uma piada que circulava, se falava do seguinte, é notícia quando um cachorro morde uma pessoa? Não, mas se uma pessoa morder um cachorro, será notícia. Então, existe essa busca da espetacularidade. Então, o fato de se tratar de uma celebridade, evidentemente, trazia mais sensação à notícia. E, ao mesmo tempo, era uma época em que, nos Estados Unidos, predominavam a segregação oficial, os linchamentos, o racismo explícito. E ser uma negra americana ser discriminada no Brasil também trazia mais esse aspecto emocional de sensação à notícia. Eu creio que é por aí. Mas isso faria alguma diferença hoje? Faria alguma diferença à realidade social? Eu creio que... Tomar conhecimento de um fato como esse? Eu, a partir de agora, vou divulgar isso, que eu próprio não sabia. Você ter um motorista negro, uma pessoa com quem você poderia conviver no cotidiano, alguém que faz parte da sua realidade, eu creio que tem muito mais impacto do ponto de vista de isso ter um peso na situação, consequências na situação brasileira, do que com o americano. O americano, no caso, seria um incidente esporádico, né? Quantos negros americanos vinham ao Brasil naquela época? Agora, ser como um motorista, alguém do nosso cotidiano, é bem diferente. E o senhor tem algum outro exemplo que ilustrasse uma situação como essa? Por exemplo, há pouco tempo, coisa de meses atrás, nós tivemos uma grande polêmica a respeito de uma obra de Monteiro Lobato, que foi avaliada pelo Conselho Nacional de Educação, e o Conselho acaba sugerindo, então, que essa obra, para ser apresentada, a obra comprada com dinheiro público, apresentada em sala de aula para crianças de ensino fundamental, tivesse que ser contextualizada. Esse contextualizado foi traduzido pela imprensa como censura. E, a partir dali, se passou a falar em censura, uma coisa horrorosa, a obra do grande escritor Monteiro Lobato. O fato de ele defender, por exemplo, que o Brasil tinha que ter uma Ku Klux Klan, evidentemente, fica fora dessa discussão. Então, a imprensa, nesse caso, nitidamente distorceu o debate. E, voltando à questão da lei Afonso Arinos, né, a gente poderia dizer hoje que a imprensa, ao trazer fatos do passado e esse erro cometido, que hoje nós conseguimos, nem sempre a gente tem condições de corrigir, né, ou de apresentar tanto tempo depois,
E trazer esse fato do passado para a construção do presente com o erro, isso tem alguma significação na vida, no cotidiano, né, da sociedade? Eu acho que, entre outras coisas, isso pode possibilitar uma reflexão a respeito de algo mais geral, ou seja, o quanto isso ocorre inevitavelmente, né? Às vezes é intencional e muitas vezes não, como eu creio que foi esse caso, e o quanto a gente está sempre reinterpretando a história, revendo a história à luz do presente. Ela está sempre sendo reescrita a partir de conceitos novos, de ideias novas. Então isso a gente precisa sempre ter em mente quando está examinando um fato histórico, sobretudo um fato histórico que se relaciona ao presente tão fortemente quanto esse da discriminação racial. A gente costuma até dizer, né, na área de comunicação, que o fato do jornalismo ser um discurso do presente e a história ser um discurso sobre o passado e combinar, né, misturar esses dois momentos da história, né, do fato em si, isso faz com que o jornalismo hoje seja visto. Ao trazer um fato do passado, ele traz normalmente como uma estratégia de intervenção do presente. E poderíamos, né, e a gente sabe que há alguns autores até que dizem isso, que ao trazer esse fato do passado, ele não traz com um compromisso de rememoração da história, né, mas um compromisso apenas de intervir no presente. É isso, mesmo que, repito, mesmo que inconscientemente. E é interessante, né? Porque se você vir... E aí, se a gente retomar esse caso da lei Afonso Arino, quando você traz um fato sem um compromisso, muitas das vezes, de rememorar esse passado, você acaba incorrendo em erro, né? E isso, se a gente voltar à história, já que a gente está falando de passado, se a gente voltar à história, a gente sabe que a imprensa da década de 50 era uma imprensa eminentemente racista. Na sua avaliação, essa imprensa hoje mudou em relação à questão racial? Eu diria que mudou sim, mas não mudou tanto. Mudou porque a sociedade brasileira mudou. Coisas que eram aceitas naquela época, haja vista essa história do livro do Monteiro Lobato, não são mais aceitas hoje em dia ou não são mais aceitas com tanta unanimidade. E, nesse sentido, a imprensa mudou. Queria agradecer a sua participação no programa. Foi um prazer. No próximo bloco, vamos saber um pouco mais sobre esta relação simbiótica entre jornalismo e história. Em instantes. A ouvidoria considera fundamental que os estudiosos das diversas áreas possam trazer seus conhecimentos para o público em geral e também para os profissionais que produzem os conteúdos da TV Brasil. Na edição de hoje, a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro contribui para este nosso debate sobre o jornalismo na construção da história. Os meios de comunicação jornalísticos são fontes fundamentais para o estudo da história, né? Já se disse que o jornalismo faz uma certa historiografia do cotidiano. Sem dúvida nenhuma, como registro dos fatos, ele tem uma perspectiva privilegiada, não só dos fatos, grandes fatos políticos, econômicos, mas eu acho que os jornais falam muito do cotidiano de uma dada sociedade, do seu imaginário, dos seus anseios, dos seus medos, né? E por isso ele é uma fonte muito rica e muito poderosa para o entendimento de um dado momento histórico da realidade. Mas como qualquer narrativa sobre a realidade, o jornalismo não é neutro, como não é nem um discurso científico, né? E por isso acho que ele demanda, se por um lado ele é uma fonte poderosa e privilegiada, acho que ele demanda também, por parte do historiador ou do cientista social que for utilizá-lo como fonte histórica, demanda também um olhar com um embasamento que possibilite uma análise crítica, portanto, um entendimento também das dinâmicas de produção da notícia, no que ela tem nas suas estruturas de poder, nas suas estruturas de funcionamento interno. Eu acho que isso precisa ser bem conhecido para que o jornalismo como fonte possa ser também bem trabalhado. As relações entre jornalismo e história são extremamente complexas, porque não só porque o jornalismo fornece
fonte material permanentemente para a história, mas também porque o jornalismo trata da realidade temporal. E como a história trabalha basicamente com a questão do tempo, há uma complexa relação entre o jornalismo e história, muito mais do que os jornalistas às vezes podem considerar. O jornalismo congela um instante, não é? E transforma esse instante em documento do presente para o futuro. Esses erros acompanham a materialidade do documento escrito e permanecem no tempo. Anos depois, então, o historiador vai buscar esse documento e pode reinterpretar aquele fato como a verdade indelével do passado. É problemático, porque isso leva à perpetuação de alguns erros, vamos chamar assim, erros históricos. Mas também, se a gente pensar, por outro lado, que o passado também é sempre sujeito à interpretação e que o verdadeiro passado a gente jamais vai recuperar, esses erros não são tão problemáticos assim, já que o trabalho maior do historiador é produzir interpretações e não sobre o verdadeiro, mas muitas vezes sobre o verossímil. E você que está nos assistindo, você consegue perceber o quanto de história do Brasil e do mundo a televisão traz todos os dias para você? Pense nisso. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Agradecemos ao senhor Agenor Nunes de Oliveira, que nos chamou a atenção para o erro de informação, e a direção do programa De Lá Pra Cá, que gentilmente colaborou para que pudéssemos tratar este assunto de forma esclarecedora. O Público na TV fica por aqui. Espero vocês na próxima quinta-feira. Até lá!